Você foi menosprezado e ignorado, tratado como se fosse descartável, e de repente essa pessoa parou de responder, te substituiu como se você não tivesse valor. Agora, você se sente insignificante e com raiva, desejando que ela perceba o grande erro que cometeu. Hoje, você aprenderá o caminho para isso, e não, isso não envolve joguinhos baratos ou vingança mesquinha. O estoicismo ensina um método brutalmente eficaz para fazer quem te desprezou sentir arrependimento. Quando você aplica o que vou ensinar aqui, aquela pessoa que te ignorou sentirá sua ausência como uma ferida aberta. Ela perceberá que te subestimou. E quando acordar para a realidade, pode ser tarde demais. Então, se você quer recuperar seu poder e virar o jogo sem precisar mendigar por atenção, fique até o final, porque a verdadeira virada começa agora. Sabe qual é a grande verdade? As pessoas só te tratam do jeito que você permite. Se você aceita migalhas, se você corre atrás de quem não te valoriza, você se coloca no papel de alguém descartável. Mas quando você para de implorar por atenção, quando aprende a ser indiferente a quem te ignorou, algo muda. De repente, aquela pessoa que te desprezou começa a te notar. Ela sente sua falta, começa a se perguntar por que você não a procura mais. O desespero bate, o arrependimento aparece, mas agora quem está no controle é você. O estoicismo ensina que quem domina as próprias emoções tem o verdadeiro poder. Você aprenderá a aplicar essa filosofia para recuperar sua dignidade, se tornar inabalável e fazer com que qualquer um que te desprezou reconheça o erro que cometeu. Agora, me responda aqui nos comentários, você já passou por isso? Já? Sentiu que alguém te desprezou e depois voltou arrependido? Conte sua experiência, porque isso aqui é uma conversa e eu quero saber sua história. Agora, preste atenção porque vem aí a primeira grande lição para virar o jogo. Passo 1. O poder da indiferença. Escute bem. Nada machuca mais alguém do que sua indiferença. A pessoa que te desprezou esperava que você corresse atrás, que tentasse provar seu valor, que ficasse ali, implorando atenção. Mas, de repente, você some, não bloqueia, não manda indireta. Simplesmente desaparece. Viva sua vida como se aquela pessoa nunca tivesse existido. Isso destrói o ego dela. Epicteto dizia, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Ou seja, você não pode controlar o que fizeram com você, mas pode controlar sua reação. E a melhor resposta para quem te desprezou é o silêncio. E tem mais. Quando você se afasta, você manda uma mensagem poderosa. Eu sou valioso. Eu não corro atrás de quem não me quer. E adivinhe, isso vai começar a mexer com a cabeça da pessoa. Ela vai começar a sentir sua ausência. Se perguntar por que você sumiu. Se questionar se tomou a decisão certa. Se tomou a decisão certa. E aqui está um detalhe que ninguém te conta. Quando você se afasta, a pessoa começa a te idealizar. O ser humano valoriza aquilo que perde. E de repente você se torna um mistério. Por que ele não me procura mais? Será que ele encontrou alguém melhor? Será que eu errei? Marco Aurélio escreveu algo que serve perfeitamente para esse momento. A melhor vingança é não ser como seu inimigo. Se alguém te tratou com desdém, te desprezou, a melhor resposta não é se rebaixar, nem tentar provar nada. É viver melhor do que antes. E tem uma coisa que ninguém te diz. Seja qual for a situação, a pessoa que te desprezou não esperava que você seguisse sua vida. Ela contava com sua fraqueza, com sua carência, com sua dependência emocional. Mas agora, ao ver que você não se abalou, o jogo vira. O que você faria se aquela pessoa que te desprezou voltasse arrependida, tentando se reaproximar? Você daria outra chance ou seguiria em frente? Comente aqui embaixo, quero saber sua opinião. Passo 2. O efeito do seu silêncio na mente de quem te desprezou. Agora imagine o seguinte: a pessoa que te desprezou esperava que você implorasse, que chorasse, que ficasse ali, tentando entender o que aconteceu. Mas ao invés disso, você some, dá um gelo absoluto. O que acontece? O cérebro dela entra em pânico. Ela esperava uma reação, mas tudo o que encontra é silêncio. E aí a dúvida começa a corroer a mente dela. Será que fiz a escolha certa? Por que ele não reagiu? Será que ele já me esqueceu? A falta de resposta é uma tortura, porque enquanto você estava presente,
Ela tinha certeza do seu valor, mas agora que você sumiu, você virou um enigma. E o ser humano não suporta não ter respostas. Psicologia do silêncio. O cérebro humano detesta incertezas. Quando alguém ignora nossa existência, nosso instinto é querer saber por quê. O paradoxo da indiferença. Quanto menos você se importa, mais valor você ganha. Quando alguém sente que perdeu o controle sobre você, a insegurança bate, e ele estava certo. A ausência gera dúvida, e a dúvida gera arrependimento. Agora me responda, como está a sua vida depois que essa pessoa te desprezou? Você ainda perde tempo pensando nela? Ou já percebeu que ela não merece nem sua atenção? Mas calma, não para por aqui. Se você sumisse e essa pessoa simplesmente esquecesse de você, não teria impacto, certo? Mas acontece o contrário. Quando você se afasta, ela começa a se perguntar se perdeu algo importante. E sabe o que é pior para ela? Ver você bem. Se a pessoa te desprezou, foi porque, em algum nível, ela achava que você precisava dela. Mas agora que você não corre atrás, não manda mensagem, e não tenta agradar, ela começa a duvidar de si mesma. Será que ele nunca precisou de mim? Será que ele era melhor do que eu imaginava? E se eu cometi um erro? A mente humana é cheia de gatilhos emocionais, e um deles é o medo da perda. As pessoas só dão valor depois que perdem. Marco Aurélio ensinava: a melhor vingança é não ser como aquele que te machucou. E isso significa que, ao invés de se rebaixar, você deve mostrar que seu valor não depende de ninguém. E aqui vem o grande segredo: a chave não está em desaparecer apenas por desaparecer. A chave está em sumir. E ao mesmo tempo construir uma versão de você que essa pessoa jamais imaginou que existia. O próximo passo vai fazer você entender como essa ausência pode ser usada para despertar o arrependimento ainda mais rápido. Passo 3. O poder de se tornar inalcançável. Agora que você entendeu como o silêncio corrói a mente de quem te desprezou, vamos levar isso a outro nível. Sumir é apenas metade do jogo. A outra metade é se tornar inalcançável. E o que isso significa? Significa que, enquanto essa pessoa se perguntava onde você foi parar, você estava ocupado se tornando alguém ainda melhor. A transformação visível. Se antes você estava ali, disponível, mostrando interesse, agora você virou um mistério. E quanto mais inacessível você fica, mais essa pessoa sente sua falta. A lei da escassez. O ser humano valoriza o que não pode ter. Quanto mais raro você se torna, mais desejado passa a ser. A dor de te ver melhor sem ela. Nada machuca mais uma pessoa arrogante do que perceber que você está muito bem sem ela. E aqui entra o detalhe mais importante. Essa mudança tem que ser real. Não é fingimento. Não é teatro para chamar a atenção. Você precisa de verdade se tornar alguém tão grandioso que essa pessoa vai se arrepender amargamente de ter te perdido. Como colocar isso em prática? Primeiro, pare de acompanhar a vida dessa pessoa. Nada de checar redes sociais, perguntar para amigos em comum ou cair na armadilha de querer saber o que ela está fazendo. Segundo, foque em você. Não precisa esfregar na cara dela, mas deixe transparecer que você está em outro nível. Quarto, esteja onde essa pessoa não esperava te ver. Pode ser um novo círculo de amigos, novos ambientes, novas atividades. Faça com que ela perceba que você evoluiu para um lugar onde ela não faz mais parte. E o mais importante, não caia na armadilha de querer mostrar diretamente que está bem. Isso precisa ser natural. O impacto só acontece quando a pessoa percebe por conta própria. Epicteto alertava: o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. Quando você controla suas emoções, sua energia e sua atenção, você assume o controle do jogo. E aqui vai a verdade mais dolorosa para quem te desprezou. A pior dor não é te perder, é perceber que você jamais sentiu falta dela. Agora me diga, como você tem agido até agora? Tem dado esse poder para os outros ou finalmente decidiu assumir o controle? E se você acha que esse foi o golpe final, calma. O próximo passo é o verdadeiro checkmate. Passo 4. O checkmate final. A indiferença como arma. Se tem algo que destrói emocionalmente quem um dia te desprezou, não é a raiva, não é a vingança, não é tentar provar algo. É a sua indiferença total, e volte do zero. Por quê? Quando você ignora, a pessoa ainda tem uma pequena esperança de que você se importa. Quando você demonstra raiva,
Ela sente que ainda tem poder sobre você. Mas quando você age como se ela não existisse, como se nunca tivesse feito a menor diferença na sua vida, isso corrói a alma de qualquer um. E sabe o que é mais irônico? No momento em que você para de se importar, essa pessoa começa a se importar com você. Porque agora ela sente que perdeu o controle da situação. Agora ela percebe que, por mais que tente, não consegue mais afetar suas emoções. Isso gera um efeito psicológico devastador. De repente, a mente dela entra em um estado de questionamento. Será que ele nunca se importou de verdade? E se eu tiver cometido um erro ao me afastar? Como é que essa pessoa seguiu em frente tão rápido? E essa dúvida é o que começa a corroer essa pessoa por dentro. A técnica da indiferença calculada, porém, mas caso essa pessoa reapareça na sua vida, nunca reaja de forma emocional. Se ela mandar mensagem, não responda de imediato. Se for inevitável responder, seja frio, curto e direto, nada de dar abertura. Nunca demonstre que a ausência dela te afetou de qualquer forma. Caso se encontrem pessoalmente, mantenha a compostura, sem olhares prolongados, sem ressentimentos, sem emoções exageradas. Haja como se ela fosse um estranho irrelevante na sua vida. Nas redes sociais, nada de indiretas, nada de postagens tentando mostrar que está melhor. Quem precisa provar algo para alguém no fundo, ainda está preso no jogo emocional. Seu maior poder está em demonstrar, sem palavras, que você seguiu em frente de verdade. Nunca se coloque como um plano B. Se um dia essa pessoa voltar arrependida, não a aceite de volta como se nada tivesse acontecido. Faça ela perceber que o acesso à sua vida não é garantido. Você precisa entender uma coisa. Se alguém te desprezou, não foi sem motivo. Essa pessoa subestimou seu valor. Achou que você sempre estaria disponível, que poderia te tratar como quisesse. E agora o jogo virou. Agora é ela que está sentindo o peso da sua ausência. Sêneca alertava: nada atormenta mais um tolo do que ver alguém vivendo bem sem ele. E agora eu te pergunto: você vai continuar dando luxo dessa pessoa, achar que tem algum poder sobre você? Ou vai virar o jogo e assumir o controle de vez? No próximo passo vamos selar essa transformação com um princípio estoico poderoso que vai mudar sua mentalidade para sempre. Passo 5. O desapego emocional que vai mudar tudo. Agora me diga uma coisa: por que essa pessoa ainda ocupa espaço na sua mente? Você já parou para pensar no tempo que perdeu remoendo o passado? O quanto se desgastou esperando uma resposta que nunca veio? O tanto que se diminuiu para tentar ser reconhecido? E no final nada disso adiantou, porque a verdade é essa: quanto mais você se prende a alguém que te desprezou, mais poder você dá para essa pessoa sobre sua vida. A única saída: recuperar esse poder para si, e isso começa agora. Os estoicos falam sobre isso há séculos. O sofrimento não vem do que aconteceu, mas da nossa resistência em aceitar a realidade. Não nos perturba o que acontece, mas sim o que pensamos sobre o que acontece. O desprezo já aconteceu. Foi injusto. Talvez. Dói. Claro. Mas se você continuar alimentando isso dentro de você, estará apenas se machucando de graça. Toda vez que esse pensamento surgir, pergunte-se: o que eu ganho revivendo isso? Esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Pensar nisso não vai mudar o que aconteceu. Só vai prolongar sua dor. E você já sofreu bastante. Agora vem uma verdade que pode doer, mas vai te libertar. Essa pessoa não é tão importante assim. Não importa o que ela te fez sentir. Não importa o quanto ela marcou sua vida. O único motivo pelo qual você ainda se importa é porque você colocou essa pessoa num lugar de destaque que ela não merece. E sabe o que é pior? Ela segue a vida normalmente, enquanto você está aqui preso no passado. Então me responda: quem realmente está perdendo nessa história? Você acha que ela está pensando em você agora? Você acha que ela está sofrendo pelo que fez? Você acha que ela sente remorso? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, acorde. Quem fere raramente sente o peso da dor que causou. Quem abandona raramente olha para trás. Então por que você continua olhando? A energia que você gasta pensando nela, você já parou para pensar onde essa energia poderia estar sendo usada? No seu crescimento, no seu desenvolvimento pessoal? Em algo que realmente traga valor para a sua vida? Porque aqui está a verdade. Cada segundo que você passa remoendo essa pessoa,
É um segundo desperdiçado na sua evolução. E, se tem algo que você não pode recuperar é o tempo. Então faça um compromisso agora. Nunca mais desperdiçar energia com quem não merece. E aqui está a chave final para a sua libertação. O método definitivo para cortar essa amarra mental. Faça o teste do desaparecimento. Feche os olhos e imagine que essa pessoa nunca mais volta. Nada de mensagens, nada de reencontros inesperados, nada de redes sociais. Se essa ideia te causa incômodo, significa que você ainda está apegado. E enquanto houver apego, você ainda está preso. Bloqueie o acesso dela à sua mente. Toda vez que essa pessoa aparecer no seu pensamento, pare e se pergunte: eu deixaria um inimigo entrar na minha casa? Se a resposta for não, então por que deixar essa pessoa invadir sua mente? Feche essa porta, corte as conexões de uma vez por todas. Exclua tudo que te lembra essa pessoa. Evite lugares que tragam memórias desnecessárias. Pare de monitorar redes sociais. Nada te mantém mais preso do que ficar espionando a vida de quem já seguiu em frente. A maior vingança é não ser como aqueles que te feriram. E aqui está o ponto final dessa história. No dia em que essa pessoa não ocupar mais sua mente, é exatamente nesse dia que o jogo vira completamente. No próximo passo, eu vou te mostrar como selar esse processo e garantir que você nunca mais caia nessa armadilha emocional. Passo 6. O jogo vira quando você para de jogar. Agora imagine essa cena. Você não sente mais nada. Aquela pessoa que um dia te desprezou agora não passa de uma lembrança sem peso. Não há rancor, não há necessidade de provar nada. Você simplesmente não se importa mais. E sabe o que acontece quando você chega nesse ponto? Ela sente sim. Por quê? Quando você some da mente de alguém, quando você para de correr atrás, quando sua ausência se torna absoluta, a curiosidade começa a corroer essa pessoa por dentro. Será que ele me esqueceu? Por que ele não liga mais? O que será que aconteceu? E é nesse momento que ela percebe o que perdeu. Mas aqui está o detalhe mais importante. Isso não pode ser o seu objetivo. O seu objetivo não é se vingar. O seu objetivo não é fazer essa pessoa se arrepender. O seu objetivo é você. E quando você entende isso, o jogo vira de verdade. A chave para nunca mais ser controlado pelas emoções. Sabe por que tantas pessoas continuam sofrendo por alguém que já seguiu em frente? Porque elas acham que a dor vai embora sozinha. Mas não vai. Se você não tomar controle, sua mente continuará repetindo a mesma história. E aqui está o segredo dos estoicos. A dor só dura enquanto você a alimenta. Se você quer se libertar, precisa cortar a fonte. Agora vem a última e mais poderosa lição. Você só será realmente livre quando entender que o desprezo de alguém não define o seu valor. Se alguém te deixou, não significa que você não era suficiente. Se alguém te ignorou, não significa que você não importa. Se alguém te tratou mal, não significa que você não merece respeito. O único erro seria continuar se diminuindo por isso. Então, a partir de hoje, faça um compromisso. Nunca mais colocar seu valor nas mãos de ninguém. Porque, quando você se valoriza, o mundo inteiro é forçado a te enxergar de outra forma. Agora, é com você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários: meu valor não depende de ninguém. Esse é o seu compromisso. Esse é o primeiro passo para a sua libertação. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo.